Olá, meus irmãos, graça e paz a todos, tudo bem? Que bom poder estar aqui mais uma vez para compartilhar mais uma palavra, mais uma reflexão, mais uma mensagem ao seu coração, amém? Que neste dia o Senhor possa me usar para falar com você, amém? De maneira que essa palavra venha gerar vida na sua vida, de maneira que essa palavra venha gerar transformação, que essa palavra venha realmente gerar frutos, produzir frutos no seu viver diário. Amém? Até porque é uma palavra que o Senhor colocou em meu coração neste dia, muito prática. Amém? Onde a verdade é que ou a praticamos ou não praticamos. A verdade é essa. Tá ok? Então, antes de nós meditarmos no texto, hoje estaremos meditando num texto que está lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 18, do verso 21 ao 35. Amém? O tema dessa mensagem de hoje é a base do perdão. Amém? Mas, como eu sempre digo, como de costume, antes de lermos o texto, quero convidar você a baixar a sua cabeça, fechar os teus olhos e ter um momento de oração, pedindo que realmente essa palavra venha falar com você. Amém? E enquanto isso, a minha oração é que você possa abrir o seu coração. Amém? Eu sei que não será uma mensagem, uma reflexão fácil de digerir, fácil de absorver, mas eu creio que o Senhor quer falar comigo, com você, poderosamente. Amém? Vamos orar? Pai amado, Pai bendito, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, Pai, pelo privilégio de mais uma vez estar na sua presença, diante da sua palavra e poder, Senhor, permitir, Senhor, dar liberdade, dar espaço, Senhor, para que o Senhor fale conosco, para que o Senhor opere, Senhor, ó Deus, a sua palavra no nosso coração, na nossa vida. Ó Deus, de maneira que essa palavra venha gerar fruto, venha produzir fruto, Senhor, no nosso relacionamento com o Senhor, no nosso relacionamento familiar, conjugal, ó Deus, nossos relacionamentos interpessoais, ó Deus, que em nome de Jesus essa palavra venha se fazer presente no nosso dia, da maneira que o Senhor seja glorificado, de forma que de fato venhamos nos parecer com o nosso Mestre, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Pai, fale ao coração de cada um desses queridos irmãos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, queridos? Vamos lá? Evangelho de Mateus, capítulo 18, do verso 21 a 35. Diz assim a palavra de Deus. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes. Jesus respondeu. Até 7 vezes? Jesus respondeu. Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Verso 28. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo, eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial. Vou ler novamente. Assim também lhes fará meu Pai
celestial se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Até aqui, queridos. Amém? Eu sei que o texto é um pouco extenso, até para o nosso propósito. Amém? Mas enfim, eu quero refletir com você em cima desse texto nessa manhã. Eu queria começar perguntando para você o seguinte: quando você vê as falhas nos outros, o que você faz? O que você costuma fazer, queridos? Eu trago essa mensagem neste dia, queridos, porque a verdade é que muitos de nós carregamos feridas espirituais profundas que recebemos de mãos de outras pessoas há muito tempo. O problema é que, por conta disso, muitas e muitas pessoas estão feridas e magoadas no seu trabalho, no seu lar, talvez na escola e provavelmente até mesmo dentro da igreja. E um problema, queridos, ainda maior, veja só, é que muitas e muitas pessoas estão se distanciando cada vez mais de seus lares, estão vazios e dispersos em seus trabalhos e escola, fugindo da comunhão na igreja e fugindo até da igreja. Tem pessoas que, porque estão feridas, estão magoadas, talvez há tanto tempo, não conseguem ter forças para voltar para a igreja, para o seio da comunhão que há no corpo de Cristo. Entende? E aí eu queria pensar com você o seguinte, que muitas vezes aqueles que nos ferem, talvez eles podem até ter dito de maneira muito rápida, breve, superficial, me desculpa, e aí acabaram seguindo em frente. Talvez o que nos feriu ou que está nos ferindo é que eles agiram como se nada de grave tivesse acontecido. Você, por um acaso, acha difícil esquecer os detalhes? Tem pessoas, talvez você é como eu, que se atém a alguns detalhes, tipo a forma que a pessoa falou, o que a pessoa falou e a pessoa que falou. Porque nós somos seres humanos, nós criamos empatia, certo? E admiração e às vezes respeito, e muitas vezes essas pessoas no qual nós nos aproximamos e criamos esse vínculo, o que menos esperamos é que essa pessoa venha nos ferir, venha nos magoar, venha falar algo que venha definitivamente machucar, não é verdade? Então, queridos, qual que é a consequência disso? É que muitas vezes, quando nós nos apegamos a certos detalhes que para nós acaba sendo difíceis de se esquecer, é que a gente acaba evitando aqueles que nos machucam. Você já passou por isso? Você já vivenciou isso? Você está passando por isso, queridos? Olha só, por outro lado, talvez os outros também podem te evitar, podem me evitar por causa dos erros que eu e você fizemos também a elas. Entende? Um grande ponto, queridos, que é importante pensarmos e refletirmos nessa reflexão de hoje é isso. Entende? Nós bem sabemos aqui que o principal ensino dessa parábola, para ser o mais direto possível, é o princípio de perdoar, o perdão. Por isso que o tema dessa mensagem, o tema dessa reflexão é a base do perdão. Entende? Porque muitas vezes nós somos muito ágeis em nos sentir feridos, machucados e magoados quando alguém nos fere, nos magoa, nos decepciona, entende? Mas muitas vezes nós não levamos tão em consideração assim, tão ao pé da letra, quando nós as ferimos, quando nós erramos com as pessoas, a ponto delas também evitarem estar próximas de nós. Entende onde eu quero chegar? Nessa parábola, queridos, Jesus aqui, ele chama o servo de mau, por quê? Simplesmente, porque depois de receber o perdão, ele não respondeu, ele não agiu com a mesma gentileza, com a mesma compaixão, com a mesma misericórdia. Entende? Ao invés disso, ele manteve os seus devedores em um padrão muito mais elevado do que aquele em que ele mesmo procurava se manter.
Será que é assim que eu e você temos vivido? Dentro do nosso lar, dentro da igreja, dentro dos nossos vínculos de relacionamento? Ao lermos esse texto, essa passagem, muitas vezes, de maneira muito rápida e instantânea, o nosso coração ele clama dizendo que este homem foi completamente injusto. De maneira muito fácil, eu e você podemos ver a injustiça claramente. Entende? O servo, na nossa concepção, na nossa visão, na nossa perspectiva, esse servo ele deveria ter perdoado as dívidas daqueles que lhe deviam, ou no caso, a dívida daquele que lhe devia. E aí, eu e você precisamos entender um princípio aqui, essencial, que eu e você só temos a condição, só temos a capacidade, se podemos assim chamar, de reconhecer e desejar, queridos, a justiça de Deus. Sabe por quê? Por causa da graça comum de Deus para conosco, para nós. Entende? Então, uma pergunta que clama aqui nessa reflexão de hoje é: como então devemos responder às falhas dos outros? Como então devemos reagir, responder aos erros dos outros, às imperfeições dos outros, aos deslizes dos outros? Essa passagem, queridos, esse texto aqui, essa parábola, ela nos exorta, ela nos adverte, sabe o quê? Sobre muitas vezes nós abrigarmos a falta de perdão no nosso coração. Quantas pessoas estão feridas e magoadas porque ainda continuam abrigando, mantendo em seus corações aquilo que as feriu. Ao invés de abrigar o perdão, entende? Elas preferem continuar abrigando, mantendo, sustentando a situação pela qual elas se sentiram feridas e machucadas. Aqui, queridos, nós vemos exatamente como Deus espera que eu e você respondamos diante do comportamento, das atitudes, das falhas dos outros. Entende? Aqui o Senhor Jesus está nos ensinando que Ele espera que eu e você perdoemos. É fácil perdoar? Não é fácil. É fácil liberar perdão? Não é. Ainda hoje, eu e você passamos por esse conflito, vamos dizer assim, de descobrir a resposta para essa pergunta: o que é mais fácil? Pedir perdão ou liberar perdão? Cada um vai dizer que depende do contexto, depende da situação. Mas é isso que eu quero refletir com você nesse dia de hoje. Em que base Deus Ele nos apresenta essa expectativa? Sabe por quê? Porque a expectativa de Deus, ela é baseada, ela é fundada em seu próprio perdão amoroso para comigo e com você. A base do amor que o Senhor apresenta para mim, para você, queridos, ela é fundada no seu próprio ato amoroso de nos perdoar de maneira, incondicional. Não há condição. O Senhor simplesmente Ele nos perdoa. Ele não nos obriga a fazer algo para então nos perdoar. Esse é o Deus que nós servimos e essa é a base do perdão que Ele praticou para comigo e com você, e que obviamente na sua palavra Ele vem nos apresentar para então praticarmos uns para com os outros. Entende? O fato é que geralmente nós julgamos os outros com um padrão completamente diferente do que usamos para julgar a nós mesmos. Muitas vezes nós vemos os pecados dos outros em relação a nós muito mais grave do que os nossos erros, ou esperamos que eles nos mostrem muita maior misericórdia do que nós estamos dispostos a conceder. Misericórdia ainda maior, compaixão ainda maior do que muitas vezes eu e você manifestamos para com o outro. Entende? Esse comportamento da nossa parte, eles são de maneira muito contundente proibida por Deus.
Entende, queridos? No entanto, a verdade é que Ele quer que nos lembremos de sua misericórdia, da sua compaixão, do seu ato perdoador, e que eu e você venhamos agir de maneira correta. Entende? Por fim, queridos, os pecados contra os outros, precisamos entender que é sim pecado contra Deus. É sim pecado contra os outros. É sim pecado contra Deus quando nós não perdoamos o outro. Entende, queridos? É pecado. É pecado contra Deus. Muitas vezes nós perdemos isso de vista. Sabe por quê? Eu e você nos esquecemos que assim, um tapa na face machuca o nosso corpo, o nosso físico. Mas uma palavra que fere, ela magoa, ela fere a nossa alma. E quando essa palavra fere a nossa alma, assim como muitas vezes eu e você falamos palavras duras, acabamos ferindo o outro, a alma do outro, estamos ferindo o próprio Deus, porque o outro também, eu já disse isso em uma outra oportunidade, porque o outro também, ele foi feito, ele foi criado segundo a imagem e semelhança de Deus, entende? Então Deus, ele criou cada um de nós e deseja que nos vejamos como preciosos, a ponto de colocar as necessidades dos outros antes mesmo das nossas. É assim que Deus espera que eu e você venhamos agir. Entende? Que Ele fez isso comigo, com você. Ele colocou a nossa necessidade à frente daquilo que era importante para Ele. A nossa necessidade era exatamente o perdão, porque nós éramos devedores. E todo aquele quanto ainda não entregou, não recebeu o Senhor Jesus como seu Senhor suficiente, Salvador suficiente, Mestre suficiente, ele ainda permanece em dívida para com Deus. E Deus, na sua infinita graça, misericórdia e compaixão, o que ele faz? Ele simplesmente colocou a minha e a sua necessidade à frente de tudo e veio se entregar no nosso lugar, nos oferecendo perdão, a possibilidade de sermos perdoados por meio de Cristo Jesus. Amém? Ele definiu claramente, o Senhor Jesus aqui nessa parábola, ele definiu claramente um alto padrão de perdão para que eu e você venhamos praticar. E esse alto padrão de perdão está baseado num presente que eu e você recebemos, que chamamos de salvação. A nossa salvação é fruto do perdão de Deus. Amém? Então eu quero deixar essa reflexão para você nesse dia de hoje. Eu quero deixar essa mensagem para você nesse dia de hoje, porque eu e você não podemos mais viver presos a certas mágoas, certas feridas, certos machucados do passado, sejam por atos, por ações, por atitudes, sejam por palavras, talvez sejam por falta de palavras. Não importa, queridos, não importa a situação, a circunstância, o que importa é que se eu e você verdadeiramente recebemos o perdão de Deus por meio de Cristo Jesus, precisamos perdoar. Não podemos sair cobrando uma dívida do outro enquanto o próprio Deus já perdoou a nossa. Não é fácil, eu sei disso, eu tenho consciência de que não é fácil, mas é isso que Deus espera de nós. Deus espera que o perdão da nossa parte não seja em detrimento do outro, entende? Condicional ao outro, mas o que Deus verdadeiramente espera é que o nosso perdão esteja relacionado ao fato de termos recebido o perdão do Pai, do nosso Deus celestial. Amém? Então eu quero deixar aqui para você rapidamente 3 reflexões para você fazer, para que você então venha ser transformado através dessa palavra.
Amém? De maneira que você tenha recebido o perdão de Deus e venha se dispor a colocar em prática para com o seu próximo. Amém? Em primeiro lugar, eu quero deixar a seguinte questão para você assim. Faça uma lista de algumas formas pelas quais Deus te perdoou. Amém? Esse é o primeiro ponto. Faça uma autoanálise, uma autorreflexão e veja quais foram as diversas formas que o Senhor te perdoou. Quantas vezes você errou, você falhou, você até feriu, você magoou o próprio Deus. Porque toda vez que você pecamos, nós ofendemos e machucamos a Deus. Entende? Então, o primeiro ponto que eu quero deixar para você aqui, de como mudar, de como fazer com que o perdão seja a base da nossa vida como cristãos, é essa. Faça uma lista de algumas formas pelas quais Deus te perdoou. Em segundo lugar, considere o amor de Deus por você. É de suma importância isso, queridos. Eu e você, quando nós consideramos o amor de Deus, o amor perdoador de Deus, nós não temos problemas para perdoar. E é interessante, não significa que vamos esquecer, mas eu e você precisamos aprender a fazer como Deus faz. A palavra de Deus fala que Deus ele pega o nosso pecado, nossas ofensas e joga lá no fundo do mar, do oceano. E Ele não torna a se lembrar. Eu muitas vezes, como você, podemos até voltar a lembrar, entende? Mas eu e você precisamos essencialmente considerar o amor de Deus por nós. Sabe por quê? Porque por meio de Cristo, o Senhor, de maneira espontânea, nos deu um caminho para que eu e você pudéssemos ser perdoados, mesmo quando eu e você o rejeitamos. Amém? E aí, por fim, eu quero desafiar você a fazer, sabe o quê? A tornar isso prático. Primeiro você vai listar tudo que você já fez e que o Senhor te perdoou. Segundo, você vai considerar o amor de Deus, o amor perdoador de Deus para com você por meio de Cristo. Amém? E por fim, eu quero desafiar você a colocar isso de maneira prática, estendendo, manifestando, praticando o perdão para com o outro, sem se basear em um sentimento, mas se baseando no dom, no presente gratuito e misericordioso que o próprio Deus nos deu, que é a sua graça salvadora. Amém? A sua compaixão, a sua bondade. Eu quero deixar essa reflexão para você em nome de Jesus. Amém? Espero que o Senhor tenha falado com você como Ele falou comigo e como Ele ainda está falando. Amém? Eu sei que o Senhor ele vai alcançar o seu coração de maneira que você nem imagina, porque Deus é poderoso e eu tenho certeza que se Ele colocou essa palavra no nosso coração nesse dia de hoje é porque algo Ele quer transformar, algo Ele quer realizar na nossa vida de dentro para fora. Amém? A principal mudança que Deus quer fazer na minha e na sua vida não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora, porque é de dentro para fora que começamos a parecer com Cristo. Cristo ele é formado em mim e em você de dentro para fora. Amém? Que em nome de Jesus você seja abençoado, que essa palavra alcance o seu coração e produza fruto para a glória de Deus. Vamos orar? Pai amado, Pai bendito, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por essa palavra. Sabemos, Senhor, que essa palavra na prática não é fácil, mas que o Teu Espírito Santo nos ajude, Senhor, ó Deus, a viver ela de maneira verdadeira, Pai. Assim como o Senhor manifesta o Seu perdão diariamente para conosco, Senhor. Que em nome de Jesus, Pai, essa palavra venha nos fazer ir até o Senhor e te pedir perdão. Que essa palavra venha nos conduzir, ó Deus, de repente a alguém especificamente e pedir perdão, Pai. Porque é de suma importância, como a Tua própria palavra de Deus, como a Tua palavra diz, Deus. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Então a Tua palavra, ela nos incentiva, ela nos leva a este caminho de liberar o perdão, para que também sejamos perdoados, Senhor. Essa
é a condição única que eu e você, que eu e cada um desses queridos irmãos venhamos olhar para o perdão manifesto de Deus em Cristo Jesus para nós, para conosco, para que venhamos também perdoar o nosso próximo, Senhor. Essa é a minha oração, esse é o meu desejo, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Deus abençoe a sua vida grandemente.